de maneira rápida, sigilosa e com garantias legais da lei, o Estado do Ceará conta, a partir desta quarta-feira, com o Instituto de Mediação e Conciliação do Ceará, o IMEC. A empresa será a primeira câmara privada do Estado do Ceará a atuar exclusivamente com mediação e conciliação de conflitos. Eu estou aqui com um dos sócios, sócio cotista do Instituto, Flávio Rodrigues. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Neila. Bom, eu queria que você falasse como vai funcionar o IMEC, né? Se ele já está, vai ser inaugurado hoje, como é que ele vai funcionar e como é que é a equipe, né, de profissionais do Instituto. Boa tarde, Neila. Boa tarde, ouvintes. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui no seu programa, certo? Realmente, Neila, nós estaremos promovendo hoje a inauguração do IMEC, que é o Instituto de Mediação e Conciliação do Ceará. O IMEC ele está localizado no Pátio Dom Luiz, Torre 2, Sala 19 e 16. Hoje estarão presentes na nossa inauguração, além dos colaboradores, alguns professores, alguns advogados e algumas autoridades públicas do nosso estado, tá bom? No que diz respeito à atuação do IMEC, Neila, nós trabalharemos inicialmente com demandas pré-processuais, visando auxiliar pessoas que queiram solucionar seus conflitos de uma forma menos onerosa, sem a necessidade de acionar o aparato judicial. Consequentemente, auxiliaremos o Poder Judiciário a reduzir as demandas, e com isso a ganhar mais celeridade em suas decisões. Flávio, qualquer tipo de conflito, o que vocês pensam? Porque conflito existe de toda ordem, né? Sem dúvida. Pessoais, conflitos de família, conflitos empresariais, enfim. Vocês têm algum foco? Se os ouvintes conseguirem navegar lá no nosso site, eles vão ver que a nossa gama de conflitos, a gente vai trabalhar sobre conflitos de diversas naturezas. Realmente a gente sabe que os conflitos eles são inerentes à natureza humana. Então, às vezes, a gente abre o guarda-roupa pela manhã e não sabe nem que peça escolher, que cor de peça escolher. Então o conflito é algo meio que inerente mesmo à natureza humana. E o IMEC ele está aqui para propiciar uma ajuda em várias espécies de conflito, desde a área de consumidor até a área trabalhista, né? Conflito entre as empresas, conflitos entre patrão e funcionário. Agora lembrando sempre que o intuito do IMEC não é substituir o Poder Judiciário, é realmente vir auxiliar esse Poder Judiciário na redução de demandas e fazer com que as partes elas possam amigavelmente solucionar suas controvérsias. E a equipe? Quem é a equipe? São advogados? Como é que vocês estão trabalhando a solução desses conflitos? Pronto. A nossa equipe, ela é de natureza multidisciplinar, porque você sabe que a mediação e a conciliação, ela não é feita só por operadores em direito. Ela pode ser feita também por operadores de outras áreas, como por exemplo a psicologia, como por exemplo o serviço social. Então a nossa equipe, ela é de natureza multidisciplinar. Inclusive ao entrar no site, os mediadores e conciliadores que tiverem interesse em fazer parte do IMEC, eles podem se cadastrar no nosso banco de mediadores e conciliadores e a partir daí a gente fará uma entrevista com eles para ver se eles têm o perfil do IMEC. Então, nós temos uma quantidade de colaboradores realmente muito grande e muito capacitados. Esse serviço é gratuito, é pago? Como é que funciona? Como é que ele se mantém? Pronto, nós somos uma câmara privada, né? Então nosso serviço realmente ele é pago. Existe uma taxa inicial, que a gente é uma taxa para manutenção do Instituto, certo? Que cada uma das partes que nos procurar, ela vai pagar. Agora a gente tem que lembrar que, além dessa taxa inicial, o custo que a gente vai ter é basicamente os honorários do conciliador. Então isso, e do mediador no caso. Então isso faz com que esses custos eles sejam bem inferiores aos custos gastos se você realmente optar por ingressar com ação judicial. E tem uma diferença entre mediação, conciliação, qual a diferença? Pronto. Isso é algo muito importante realmente de ser explorado. Foi uma ótima pergunta, Neila. Primeiramente, é interessante que a gente fale até sobre a vantagem desses métodos consensuais, né? Porque os métodos consensuais, eles buscam fortalecer a ideia de que as pessoas são as mais capacitadas para solucionar os próprios conflitos. As estatísticas, inclusive, mostram que o percentual de cumprimento de um acordo, ele costuma ser bem superior ao percentual de cumprimento de uma sentença. No que diz respeito à diferença entre conciliação e mediação, é uma dúvida realmente muito recorrente. Mas explicando de uma forma bem simplória para ti, a gente poderia dizer que o conciliador ele costuma ser mais incisivo, inclusive sugerindo formas de solucionar o conflito. Já o mediador, ele tem uma abordagem mais branda, visando apenas facilitar o diálogo. Dentro desse trabalho de vocês,
A equipe já está pronta? Vocês já começaram a receber as demandas? As pessoas precisam fazer um agendamento? Prontíssimos. Na realidade, o nosso site, ele já existe, dentro do próprio site, tem uma ferramenta. Esse é o contato, é através do site. Do site e das redes sociais. A gente também tem Instagram, a gente tem Facebook, mas é interessante que a pessoa visite o nosso site, porque lá a gente tem um extenso material e já existe uma ferramenta em que a parte pode entrar diretamente em contato com o IMEC. Quais são as principais dificuldades hoje no processo de mediação e de conciliação? As principais dificuldades realmente no que diz respeito a esse procedimento é a falta de uma cultura de pacificação social. A gente percebe que a sociedade ainda, como é uma política nova, né, uma política que vem imposta a partir do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, então a gente percebe que a sociedade ainda está conhecendo, ela está começando a lidar com essa mediação e a conciliação. Então, muitas vezes, há uma certa resistência à mediação e à conciliação. E a gente está aqui para mostrar que o IMEC realmente veio para ficar, que o nosso instituto ele vai realmente buscar fazer com que as pessoas percebam a importância da mediação, da conciliação e da pacificação social. Ô Flávio, quanto pode se economizar? Vamos falar de uma economia palpável, né? Porque em termos emocionais e resolução de conflitos é incontestável, né? Em termos de problemas, em termos de dinheiro, quanto pode se economizar evitando que um problema chegue à justiça? Para você ter ideia, hoje a gente tem um regulamento, e nesse regulamento ele prevê a tabela de honorários, né? E isso varia de acordo com o valor da demanda, isso varia de acordo com a complexidade da causa, mas eu poderia te dizer que dentro da nossa tabela hoje, o valor mais baixo de hora de um conciliador mediador é por volta de R$ 150. Então, se você imaginar que com 1 a 2 horas você conseguiria solucionar o seu conflito, eu acho que seria algo bem interessante em relação ao custo do Poder Judiciário como um todo, né? Porque para se ingressar com uma ação, às vezes se pensa que é gratuito, mas não é. Para se ingressar uma ação, tem que se pagar. Não só o advogado, mas pagar também as custas do processo, as custas do recurso, fora o que você disse, porque realmente a conciliação e a mediação costumam restabelecer o diálogo. Então, eu acho que as empresas elas têm que realmente prezar por uma continuidade de vínculo para com o cliente. Então, o IMEC também vai atuar junto às empresas no sentido de fazer uma espécie de cobrança humanizada, né? De resgatar créditos que a empresa não imaginava mais que pudessem ser resgatados. Então, a gente também vai fazer esse tipo de trabalho. Antes de chegar à execução na justiça, processos judiciais, sempre um aborrecimento grande, né? Causas demoradas. Um processo hoje na justiça demora quanto tempo, dependendo do processo? Né? Varia muito, mas a gente tem que ver também que a quantidade de demandas do Poder Judiciário é muito grande. A gente pode até perceber pelos últimos números que o Judiciário ele vem melhorando a sua eficiência ao longo dos últimos anos. Mas a quantidade de demanda, ela cresce de forma exponencial. Então, isso faz com que o próprio Poder Judiciário realmente esteja afundado numa certa crise, mas não em decorrência da falta de investimento, mas em decorrência, talvez, de uma falta de cultura de pacificação social. E é nesse intuito que a mediação e a conciliação elas vão tentar auxiliar o Poder Judiciário. Flávia, sua resposta mostra o quanto você é conciliador, né? Muito obrigada pela entrevista. Te agradeço, eu que agradeço. Espero estar no seu programa outras vezes. Obrigado. Vai ser chamado. Conversamos com Flávio Rodrigues de Souza, sócio cotista do IMEC. São 2 horas e 27 minutos.